Fala pessoal, Pastor Pedro aqui, com mais uma mensagem no nosso canal para abençoar você. E o tema de hoje, você já viu aí escrito no título, né? É Namorando Dalila. Foi uma série que a gente trabalhou aqui, uma série de pregações que a gente trabalhou nos adolescentes há 2 anos atrás. E o enfoque dele é olharmos para Dalila na história de Sansão como o espírito da lascívia, o espírito do sexo ilícito, da imoralidade sexual. A gente olhar para alguns personagens bíblicos, porque não vai ser só um vídeo aqui, eu não vou falar só sobre Sansão e Dalila propriamente, mas sobre vários personagens bíblicos que viveram a realidade de enfrentar o pecado sexual, a imoralidade sexual, a lascívia nas suas vidas. Ou conseguir vencer, alguns que conseguiram vencer, outros que não conseguiram vencer. E a gente vai falar sobre isso nesses próximos vídeos. Bom, no vídeo de hoje a gente vai focar sobre Sansão e Dalila. Com certeza você conhece a história deles. Está lá em Juízes capítulo 16. Mas se você estudar um pouco mais na Bíblia, você sabe que a história desse cara começa muito antes do capítulo 16, só sobre Dalila ali. Lá no capítulo 13, a gente vê o nascimento de Sansão e de como ele era um homem tão escolhido, tão dedicado a Deus, como Deus tinha um propósito e sonhos para a vida dele. A Bíblia fala que a sua mãe era uma mulher estéril e um anjo do Senhor chega para ela e promete que Sansão viria. E ele seria um grande libertador, assim como Jesus foi, mais ou menos como a história de Jesus com Maria, também acontece com Sansão. E daí, o que é falado para a mãe de Sansão é que ele não poderia tomar vinho, ele não poderia raspar o seu cabelo, ele não poderia tocar em animais mortos. Ele teria que ser um nazireu. E a gente vê ao longo da história de Sansão, ele se envolvendo com essas coisas, inclusive, ele fazendo coisas erradas, ele agindo por impulso, ele vivendo uma vida totalmente torta e errada. Em vez de ser um grande juiz de Deus, ele começa a viver uma vida de pecado. Até que a gente chega no capítulo 16, que é o tema central desse vídeo, Sansão e Dalila. Antes de encontrar Dalila, Sansão, a Bíblia fala que Sansão encontrou uma prostituta em Gaza, ele se envolve com essa mulher. Os líderes filisteus já estavam de saco cheio desse cara, porque ele era muito forte, porque ele matava um monte de gente, enfim, eles queriam achar um jeito de destruir esse cara. E daí ele foge, consegue fugir de Gaza e ele vai para um lugar chamado Vale de Sorek, que se encontrava dentro do território filisteu. E ele se encontra com essa mulher chamada Dalila. E a Bíblia fala no versículo 4 que ele se apaixona por essa mulher. A partir do momento que ele se apaixona por essa mulher, os líderes filisteus, descobrindo isso, fazem um acordo com Dalila para que ela conseguisse descobrir de onde vinha a força desse cara, tentar descobrir o segredo desse cara. E daí começa uma série de tentativas de Dalila tentando descobrir qual que era o segredo da força de Sansão. A gente percebe a partir do versículo 6 até o versículo 17, Dalila tentando vez após vez, dia após dia, tentando descobrir de onde vinha a força desse cara. Ela dá uns migué lá em Sansão, Sansão ele conta uma mentirinha, daí aparece os filisteus, Sansão destrói tudo, mata os filisteus, enfim. Até que a gente chega na quarta vez. Na quarta vez, a Bíblia fala que Sansão ficou de saco cheio de tanto que Dalila pedia para ele, e ele vai lá e ele conta, ó, se você cortar o meu cabelo, eu vou perder a minha força. E o cara era tão burro, porque ela já tinha falado para ele, ela já tinha tentado matar ele várias vezes, e é exatamente isso que acontece na história. Logo após contar o seu segredo, Sansão dorme no colo de Dalila, e Dalila vai lá e raspa o seu cabelo. E raspando o seu cabelo, logo depois de raspar o seu cabelo, ela grita, Sansão, os filisteus estão vindo aqui para te matar. Daí Sansão se levanta, achando que ele ainda estava forte, que seu cabelo estava lá ainda. Não sei nem como, né, cara? Como não vai perceber que tá careca? Enfim. Sansão se levanta e ele não percebeu, a Bíblia fala isso, que ele não percebeu que o Espírito do Senhor, que a sua força tinha sido levada, Deus tinha deixado ele. E ele vai lá e os filisteus prendem esse cara, amarram esse cara e a primeira coisa que eles fazem é cegar esse cara. Depois de cegar esse cara, eles levam para a cidade de Gaza, lá, a capital dos filisteus, uma das capitais. E ele vive, depois de viver isso aí, depois de passar isso aí, ele vive para girar um moinho. É isso que a Bíblia fala. Depois disso, a Bíblia conta que o cabelo de Sansão começa a crescer novamente. Daí, certo dia, os filisteus fazem uma grande festa, os líderes dos filisteus. Uma grande festa com um grande número de pessoas. E para trazer alegria para a festa, o que eles fazem? Eles trazem tontão do Sansão. Trazem esse cara para lá. E Sansão vai para a festa como um motivo, como um objeto de alegria e de felicidade dos filisteus. E daí a Bíblia fala que por causa que os seus cabelos estavam crescendo, tinham crescido novamente, Sansão já estava recuperando a sua força. E no meio da festa, ele pede para ser colocado lá entre os pilares. E ele fala assim, ó, Deus, que eu me vingue dos meus inimigos agora. E forçando essas 2 colunas, o prédio inteiro é derrubado e todo mundo morre. E a Bíblia fala então que mais pessoas morreram com a morte de Sansão nesse momento do que em toda a sua vida. Vamos lá, agora que eu já contei a história de Sansão,
agora que eu expliquei o contexto da vida dele, eu queria tirar algumas lições, algumas coisas práticas a respeito da lascívia. A gente vai olhar agora para Dalila como o espírito de lascívia na vida de um jovem, na vida de um cristão. Vamos olhar como se Sansão fosse um cristão, um homem que tinha um chamado, plano de Deus, beleza? Então, o primeiro ponto que eu vejo que é muito interessante, está no versículo 4. Sansão, ele estava passando pelo Vale de Sorek. O Vale de Sorek era um lugar que estava no meio do território dos filisteus. Sansão, como um grande juiz de Deus, ele não devia estar naquele lugar. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é o seguinte: Sansão estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e aí ele encontrou a pessoa errada. Para você encontrar a lascívia na sua vida, jovem ou adolescente, você precisa estar no lugar errado. Você não vai encontrar a lascívia lendo a Bíblia, louvando a Deus no seu quarto, seu tempo de devocional e oração. Não, você vai encontrar a lascívia, você vai encontrar o sexo no lugar errado, na balada, em algum lugar. E é exatamente isso, o princípio da lascívia aí. Você vai encontrar o sexo na hora errada e a pornografia se você estiver fazendo a coisa errada na hora errada, daí você vai encontrar a pessoa errada. Então a primeira lição que eu percebo na vida de Sansão é essa. Segundo ponto, está lá no versículo 6, no versículo 10, no versículo 13 e no versículo 17. Dalila, durante todos esses versículos, ela tenta convencer Sansão de que ela o amava. Esse é o princípio da lascívia também. Esse é o princípio do sexo fora do casamento, esse é o princípio da imoralidade sexual. A lascívia, ela quer te convencer que ela te ama, para poder te derrubar. E a Dalila convence Sansão de que ela o amava de verdade, até o ponto de Sansão contar qual era o segredo dele para ela. E é exatamente o que acontece na vida de tantos jovens e adolescentes nas nossas vidas, quando a gente fica vulnerável, a gente acredita na mentira do diabo de que ele nos ama, de que a lascívia realmente nos ama, e a gente entra nesse lugar e a gente conta o nosso segredo. E por isso, a nossa autoridade, a nossa ousadia, todo o depósito de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas se vai, porque a gente começa a se envolver com essas coisas do mundo. Então o princípio é esse. Sansão acreditou que Dalila realmente o amava. E a lascívia, ela quer fazer isso na sua vida, na minha vida. Ela quer persuadir a gente, fazer com que a gente acredite que ela realmente nos ama, sendo que ela só tem um prazer de poucos minutos ou poucos segundos. Esse é o meu segundo ponto. Terceiro ponto que a gente percebe que aconteceu com Sansão. Depois de descobrir o segredo dele, os filisteus chegam e a primeira coisa que eles fazem é amarrar Sansão e eles tiram os seus olhos. Eles arrancam os seus olhos. Esse é um princípio espiritual. É isso que a lascívia quer fazer na minha vida e na sua vida. Ela quer arrancar os nossos olhos espirituais. Ela quer tirar a nossa visão das coisas de Deus. Ao ponto da gente ficar sem temor, ao ponto da gente não conseguir mais sentir o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é assim que acontece, por exemplo, com a pornografia. Você começa a acessar 1, 2, 3 vezes. No começo você sente algo ruim, você se sente mal. Mas a partir do momento que você faz disso um hábito, você para de sentir o Espírito Santo, você para de sentir o temor pela presença de Deus. É exatamente isso, então, que o diabo quer fazer nas nossas vidas, que a lascívia quer fazer. Ela quer arrancar os nossos olhos espirituais. A lascívia quer, o terceiro ponto, a terceira lição, a lascívia quer tirar os seus olhos e os meus olhos espirituais. Quarto princípio que a gente entende com essa história, uma quarta lição que a gente percebe. Depois então dos filisteus arrancarem os olhos de Sansão, a próxima coisa que a gente percebe na história é eles levarem Sansão para um lugar onde eles estavam se alegrando e festejando e fazendo com que Sansão fosse um objeto de piada. E é exatamente esse lugar que o diabo quer te levar. Depois de arrancar os seus olhos espirituais, depois de você não sentir mais o Espírito Santo, o diabo vai fazer de você e de mim, se a gente entrar nesse lugar, um objeto de piada e de felicidade, de alegria. É isso que o diabo ele faz, é isso que a lascívia faz. Depois de você entrar nessa escuridão, nesse lugar de prazer momentâneo, de um vício sexual ilícito, é isso que ele faz. Você se torna um objeto de diversão e de alegria para o diabo. E Deus não criou a gente para viver isso aí. E o quinto ponto e o último é a morte de Sansão. Depois de virar um cego espiritual, de ser motivo de alegria e de felicidade para o diabo, a gente morre espiritualmente. A gente chega num ponto de não ter mais uma vida com Deus, de não acreditar até mais em Deus. Eu conheço pessoas, amigos meus, pessoas que se envolveram tanto numa vida promíscua, uma vida de balada, de estar distante de Deus, e ficaram imunes ao Espírito Santo a tal ponto de não acreditar mais em Deus. Não achar mais que existe um jeito, de que existe Jesus, de que existe um Deus na Terra. E é isso que o diabo ele quer fazer com a gente, ele quer nos matar espiritualmente. Quero falar isso pra você nesse vídeo. Eu sei que é um vídeo pesado, eu sei que é um vídeo difícil até de falar sobre esse assunto de sexo antes do casamento, de pornografia, tá tudo enrolado. A gente sabe que existem muitos jovens e adolescentes que vivem essa realidade. Quantos cristãos vivem isso, vivem uma vida com Deus e vivem uma vida de namorar Dalila, de namorar
o pecado sexual. Eu quero falar para você, se você tem vivido isso, esse não é o projeto de Deus para você. Você nunca vai ser feliz vivendo o teu ministério, vivendo as suas coisas para Deus, vivendo o teu chamado, vivendo essas duas vidas. Quero te convidar, quero te desafiar a abrir o seu coração com o seu líder de célula, quero te desafiar a abrir seu coração com o seu pastor, contar da sua dificuldade, ser prático, olhar para os momentos que você cai sempre, para os momentos que você tem dificuldade e fugir desse lugar, fugir desses momentos. E assim você vai obter vitória. Quero dizer também que existe um amor de Deus para você, que só porque você fez essas coisas, você não deixa de ser digno de Deus. Você não deixa de ser digno do sangue de Jesus. Existe a graça sobre a sua vida. Existe um amor de Deus sobre você. E Jesus continua te amando, mesmo você tendo essa vida talvez de vício em pornografia. Sei lá qual que é, o que você tem vivido hoje. Mas eu quero dizer que Jesus ainda te espera. Jesus, ele quer lutar com você, ele quer estar junto com você. E o teu chamado ainda está sobre a sua vida. Se você precisar de ajuda, quiser mandar e-mails perguntando, pedidos de oração, pode mandar pra gente, a gente pode estar conversando no nosso e-mail aqui dos adolescentes. Mas Deus abençoe sua vida, tamo junto, a gente vai continuar essa série e até a próxima. Deus abençoe.